Costuma dizer que as oportunidades, né, elas aparecem do desequilíbrio, então da necessidade. Quando eu estava aqui com o Fredão, né? Esse cara que está performando aí na indústria paraense e com certeza ele entende desse processo de indústria e tem muita coisa para ensinar para gente. Vou ser industrial, eu vou fabricar meu próprio produto, que aí eu te dizer que o leite de coco Fredão é primeiro lugar em vários estados do Brasil: Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Pará, Amazonas, Rondoniaca. Então, Fredão hoje é primeiro lugar. Tu vai nesses estados aí, cara. Pessoal, estamos começando mais um Iconescast e hoje um episódio super bacana. Estou aqui com o Fredão, né? Esse cara que está performando aí na indústria paraense. E hoje a gente não veio só conversar, a gente veio realmente falar de negócio, ter uma aula aqui com esse especialista no ramo de alimentos. E Fredão, antes de mais nada, eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente para falar sobre um tema tão relevante que é a nossa indústria paraense, tá? Bom, o Fredão está vivendo um momento muito bacana da vida dele, um crescimento da marca Fredão Alimentos, né, trazendo, inclusive, outros itens, né, não somente os derivados de coco, né? Sim. Mas ele está no hype e, com certeza, ele entende desse processo de indústria e tem muita coisa para ensinar para a gente. Fredão, a palavra é contigo, mas eu queria iniciar esse nosso bate-papo. Eu sou um cara que eu sempre falo, né? Eu sou um cara apaixonado por empreendedorismo, né? À toa que eu também mudei de cadeira, né? Digamos assim. Então, para mim, estar falando sobre esse tema é muito bom, porque além de aprender, eu também consigo compartilhar isso com quem quer ouvir, com quem realmente quer entender essa dinâmica. E eu tive a oportunidade há pouco tempo atrás, participar de uma conquista que tu tivesses, né? E a gente teve um bate-papo legal e eu falei, cara, um dia eu ainda vou bater um papo com esse cara melhor para entender aí todo o movimento que ele vem vivenciando. Mas eu quero entender aqui contigo, Fredão, como é que tu enxergou o mercado que que já existe há muito tempo, obviamente, questão industrial, mas o que tu enxergou que a maioria não estava vendo? Né? Antes de mais nada, desculpa te exportar, pode falar um pouquinho, obviamente, da tua operação. Sim. O que é o Fredão hoje, Fredão Alimentos, quais são as verticais que tu atuas? Fica à vontade. Bem, boa noite, né, primeiramente. Muito obrigado aí pelo convite, sou muito grato. Eu adoro falar da Fredão, né? É uma coisa que eu amo, uma coisa de paixão mesmo, de coração. Então, também sou muito apaixonado pelo empreendedorismo, né? Eu fiz até um livro há uns anos atrás, né? O Poder de Realizar. Eu tenho esse livro aí que eu lancei há uns anos atrás já. Vou querer depois, hein? Cara, e aí a gente vai para a linha do Fredão. Tem uma história antes, né? Eu comecei carregando caixa no supermercado como promotor de vendas, depois fui para a Tramontina ser representante comercial, depois fui para o Martins, né, que é o maior atacado da América Latina, ser gerente de mercado. Então a gente tem uma história já no ramo de vendas, né, no ramo alimentício. E aí depois eu fui para o Refrigerante Garoto, que foi antes da Fredão, foi o Refrigerante Garoto. Costuma dizer que as oportunidades, né, elas aparecem do desequilíbrio, então da necessidade. Quando eu estava lá no Refrigerante Garoto, fiquei lá durante um bom tempo. Nos últimos anos que fiquei lá, eu via que o negócio estava desandando e não estava já muito legal para mim. Então eu falei, bem, agora vou criar uma marca, né? E a gente criou a marca Fredão no início. Eu terceirizei alguns produtos, eu não tinha indústria. Eu fiz o charque Fredão, o açúcar Fredão. Eu lembro do charque. Isso. E aí a gente terceirizou. Aí eu falei, bom, com o tempo, né, a gente vai moldando. Todo negócio, quando tu inicia de uma forma e vai moldando conforme as características daquele negócio. Então, no primeiro momento eu terceirizei, mas logo depois eu vi que tinha uma oportunidade da gente desenvolver uma indústria, né? Vou ser industrial, eu vou fabricar meu próprio produto, que aí eu vou saber a minha qualidade, vou ter um preço justo.
Depois disso, dessa decisão, a gente estudou uma categoria de produto, que foi a parte do leite de coco. Eu via que tinha uma grande oportunidade nessa categoria, porque tinha os caras de muitos anos, né, com preço que dava para fazer um preço muito abaixo, com uma qualidade muito legal. Então, isso foi a primeira oportunidade e a gente criou o leite de coco Fredão, que foi o nosso primeiro produto. Hoje a gente tem mais de 27 itens, né? A gente vem lançando itens inovadores, como o leite condensado de coco, creme de leite de coco, que eu não tenho concorrente no Brasil ainda, que inclusive está sendo sucesso em São Paulo, tá? Mas a gente tem um propósito na Fredão, né? Que é o mais importante. Eu costumo sempre dizer isso e frisar muito bem. Qual é o propósito da Fredão? É que as pessoas que consomem os produtos Fredão se alimentem bem, né? E as pessoas que precisam se alimentar sem lactose, sem glúten, né? Hoje, de cada 100 pessoas que nascem, 40% dessas pessoas têm alergia à lactose ou à glúten, então tem alergias. Então, além de ser uma coisa comercial, uma coisa de coração. Meu filho, por exemplo, ele é alérgico à lactose. Então, ele só consome a manteiga Fredão, que é uma manteiga de coco. Ele só consome os produtos. Então, na minha casa, eu tenho esse problema. Então, quantas pessoas não têm esse problema e não tinham acesso a esse tipo de alimentação num preço justo? Então, foi aparecendo as oportunidades. A gente começou com o primeiro item, que hoje é sucesso no Brasil. Eu quero te dizer que o leite de coco Fredão é primeiro lugar em vários estados do Brasil: Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Pará, Amazonas, Rondônia. Então, Fredão hoje é primeiro lugar. Tu vai nesses estados aí, cara, é primeiro lugar. Tem algumas características de mercado. O leite condensado que eu lancei há 3 meses em São Paulo, a galera já acha lá, muitos. Inclusive o maior varejo do Brasil, né, na questão de classe social, que chama Casa Santa Luzia, que é em São Paulo, que é só o pessoal classe A macho. Tem lá leite condensado de coco Fredão, tem lá o creme de leite de coco Fredão. Então, em todos os estados do Brasil, hoje o Fredão está presente forte. Né? A gente não é só mais um nome, uma indústria. Então, eu tenho muito orgulho disso. Né? Uma indústria paraense, já saiu em revistas de colocações. O Fredão está bem posicionado em todos os estados do Brasil que eu estou te falando. Né? Então, a oportunidade aparece das dificuldades, do desequilíbrio. Nada na vida a gente tem uma dificuldade e de lá surgem as oportunidades de montar um negócio, que é aquilo que até você está fazendo. E só que a gente tem que, aqui tem que ter coragem, né? Eu digo que o empreendedor, o sangue é a coragem. Então o cara tem que confiar naquilo que faz, no propósito dele, se é aquele caminho, ele vai até o fim. É claro que nesse meio tempo vai surgindo outras oportunidades, outros negócios, e aí tu tem que saber ir conduzindo, né? Ter decisões assertivas. É claro que tu não vai acertar sempre, né? A gente nunca acerta sempre, mas as tuas decisões têm que mais ter acerto do que erros. Mas com os erros tu aprende. Cara, muito legal. Tô falando aí, parece que veio assim um filme, né? Mas eu acho que é um motivo de orgulho para o nosso estado ter uma indústria como a tua performando. Porque até saindo desse... Não tendo aquele sentimento de cachorro, né? Que falam, né, de cachorro. Mas o nosso estado é um estado que tende... muitas das vezes as coisas demoram um pouco para chegar e coisa e tal. E ver uma história como a tua... saiu realmente do zero para o que tu chegaste, é um motivo de orgulho para o nosso estado, né? E além de, eu tenho certeza que tem muita gente hoje assistindo, ouvindo, e começa a ver, cara, é possível caminhar também, fazer esse mesmo movimento. Nossa, tu vieste de promotor da Nestlé. Quantos promotores hoje estão, de repente, escutando esse podcast? Né? Eu tenho amigos que carregaram caixa junto comigo, alguns nomes aí, que hoje, né, por exemplo, te dar um exemplo, que trabalhou comigo, Alcino Neto, que é dono de distribuidor. Neto Boy, né? Então ele é dono de distribuidor, ele é Macapá, ele tem alguns negócios, tem o Rubens, que é do Sebrae, hoje ele é superintendente do Sebrae, ele é dono também, parece que, se não me engano, da Pizza Hut. Então, tem uma turma aí, foi uma geração boa. Uma geração boa, né? Carregando caixa. Teve uma turma... Foi uma boa faculdade, né? Cada um seguiu o seu caminho, mas o pessoal tá indo bem aí. Bacana. Agora, Fredão, em que momento tu decidiu que o teu negócio não seria só
digamos assim, não seria só mais um negócio, seria um negócio grande. Porque hoje a gente está falando de uma operação industrial, né? Sim. Não é um negócio qualquer. Tu já tá inovando, trazendo novos produtos. Em que momento tu decidiu isso? Como foi que tu visualizou? Qual que foi o teu projeto? Já iniciou a Fredão com esse projeto de crescimento? Como é que tu iniciaste isso? Cara, eu costumo dizer, né? A gente tem que sonhar grande. E desde lá de trás, quando eu comecei a Fredão, eu já sabia onde eu queria chegar e onde eu quero chegar, que ainda não cheguei onde eu quero. Mas hoje é um negócio realmente nacional, é um negócio que a gente vende todo o Brasil. E lá atrás, quando eu comecei, a gente começa sempre pequeno, né? Então, quando a gente vem do zero, a gente começou do zero mesmo. Então, do zero. Né? Eu não vim de família rica, eu vim vim com muita dificuldade, estudei e tal, mas o que eu sempre, desde lá do começo, eu pensava em ser grande. Né? Graças a Deus as coisas vêm caminhando nesse sentido. Mas tive conhecimento durante a minha história, né, profissional, por exemplo. Eu trabalhei no Martins, que é uma conta nacional, então eu conhecia muita gente de outros estados, né, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Minas, eu atendo muito Minas Gerais, que é lá, que é o Martins, inclusive, eu atendo a rede BH lá, que é a maior rede hoje de Minas Gerais. E hoje, por exemplo, as grandes pontas nacionais, que é o Açaí, o Atacadão, o Carrefour, o Cencosud, que é o Bretas e tal. Então, os maiores hoje do país eu atendo, todos. Legal. Entendeu? E a nível Brasil, inclusive. Então, cara, eu posso dizer que eu já pensava grande, comecei pequeno, criei demanda, né? Porque a gente que não tem dinheiro, assim, investidor por trás, a gente começa pequeno, cria uma demanda e aí depois a gente investe, depois que vem o pedido. Tem até uma história legal para as pessoas entenderem isso que eu estou falando. Quando eu comecei, por exemplo, a vender a manteiga de coco, eu comecei semi-artesanal, que a gente chama. Eu produzia 200 caixas por dia. Isso eu já estava com leite de coco ali e tal. Então eu produzia pouquinho. Quando meu primeiro cliente que foi comprar essa manteiga de coco, que é o Grupo Mateus, tudo que é Fredão, o pessoal lá, tal, no Açaí também já vende. E chegaram comigo, pô, Fredão, tu faz 200, eu quero... O primeiro pedido dele foi 18 mil caixas de manteiga. E eu fazia 200 por dia. Caramba! Eu falei, bem, então vai demorar mais de ano para mim entregar esse pedido. Mas eu, como sou corajoso, tenho que ter coragem, aquilo que eu te falo, eu falei, me dá o pedido. Ele falou, tu vai conseguir entregar? Vou dar meu jeito. E aí eu dei o jeito. Tive que fazer o investimento da noite pro dia, sem ter, mas eu consegui entregar o pedido. Hoje a linha é toda automatizada, entendeu? Então, é isso que eu te falo. No meio do negócio ali surgiu um novo produto, mas que não tinha ainda investimento. A gente criou demanda, criou o negócio e aí a gente investiu. E é assim que eu lido com todos os outros produtos, a gente vai fazendo dessa forma, né? E vai tocando o negócio. Mas tu falou um negócio bem interessante, criar demanda, né? Qual que é o processo hoje de você faz uma pesquisa? Como é que tu consegue, daí, por exemplo, essa manteiga de coco? Te confesso que eu não sei se já existia, mas qual que é esse processo de vocês de criar essa demanda, buscar essa informação? Cara, através de conversas, através de papos, através do mercado mesmo, já existia manteiga de coco, que ninguém, inclusive, conhece, esses meus concorrentes. E aí o que acontece? A gente prova a manteiga, a minha família lá, minha esposa, meu filho, consumia manteiga ghee. Só que a manteiga ghee, na época, uma manteiga ghee de 500 gramas era R$80. Então, aí tu imagina, se eu tenho uma pessoa classe C, classe D, que um filho é alérgico, como é que ele vai conseguir uma manteiga de R$80 um pote? E aí eu falei, bem, tem uma oportunidade aqui. E aí tu chama engenheiro de alimento, aí tu chama químico, aí tu chama não sei quem para desenvolver uma fórmula para ti. Entendeu? E aí demora tempo, mas eu consegui desenvolver uma fórmula, eu provava todo dia essa manteiga. E eu sou manteigueiro, então, por exemplo, eu falava, bem, eu vou provar isso aqui porque Fred, tenho que gostar. Sim. Se eu não gostar, ninguém vai gostar. Então, além de ser saudável, tem que ser gostoso. Sim. E tem que ter um preço acessível a todas as classes sociais. Então, a gente conseguiu chegar no sabor, conseguiu chegar hoje. Manteiga de coco Fredão vende em todo o Brasil, vende em várias grandes redes do país. Né, tem o consumo, claro que uma mudança de cultura, porque tem uma mudança de cultura aí nesse aspecto da manteiga. O leite de coco não, já vem há anos e anos, então a galera já conhece, então era entrar no mercado naquela categoria, naquele nicho.
Tem produtos novos, como leite condensado de coco, manteiga de coco, que é cultural. O leite condensado de coco eu achei uma sacada fantástica. Cara. Muito bacana. Mas é cultural, tá? É uma questão cultural. É legal, a galera que tem a alergia, a galera vai consumir, que é uma oportunidade de uma criança consumir doce, por exemplo. Sim. Tudo é com leite de vaca. E aí, só que aí é uma cultura. Então, por exemplo, o cara que já consome leite condensado de vaca e não tem alergia, ele vai pensar, pô, vou experimentar esse de coco. Se ele gostar, ele muda. Mas é uma cultura, não é uma cultura de consumo já consolidada. Entendi. É um produto novo, não tem nem Entendi. concorrente, por exemplo, nesses dois produtos. Não existe no mercado ainda. Vai existir, com certeza, mas hoje não existe. Interessante. Fredão, como tu mesmo falou ainda há pouco, a vida do empreendedor ela tem muito mais momentos de erro do que de acertos. Sim. A gente só tem que diminuir a quantidade de erros, né? Continuar errando sempre vai acontecer. Tu consegue lembrar hoje, dentro dessa tua caminhada até aqui, qual que foi o erro mais caro, assim, no início? Assim, tu consegue trazer pra gente? Tem vários aí. Mas o erro, assim, eu vou te contar um, por exemplo. Aqui no estado do Pará, a gente tem muito uma cultura de comerciante. Não tem uma cultura de empresário. E eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, tu chega em São Paulo, vai terceirizar um produto. Tu pode ter várias pessoas e várias empresas já me procuraram para criar produtos que eles fabricam. Tipo, deixa eu terceirizar para ti, deixa eu terceirizar para ti. E eu sempre evito. Eu quero fabricar meu produto. Sim. Porque eu estou no estado do Pará. Se fosse São Paulo é diferente. Porque lá ninguém quer saber quem tu és, ninguém quer saber nada. Quer saber que tu pague e quer saber que tu venda. Pronto, não interessa quem é o Fred, quem ele é, quem não é, não quer saber. Lá eles são bem profissionais e bem empresários mesmo. Sim. Aqui eu tentei um erro de terceirizar algumas coisas. Quando por exemplo, vou te dar um exemplo, eu terceirizei um produto lá, não vou te especificar para não ficar chato, mas aí quando eu cadastrei esse produto nas redes, eu acertei o preço antes, combinado não sai caro, olha, quanto é o custo? É isso aqui. Aí quando eu cadastrei no supermercado, uma semana depois o cara me chama, Fred, eu te dei o preço errado, agora aumentou 20%, 30%. Olha só, perca de tempo, né, para te cadastrar um produto na grande rede, não é fácil. Ainda mais com margens baixíssimas, como cara, o varejo tem. É isso que tem. eu te falo, não é fácil. E eu costumo dizer para as pessoas, cadastrar um produto numa rede como Açaí, um atacadão, não é fácil. Imagina, no estado do Pará, tu cadastrar no líder, já é muito difícil, imagina cadastrar no Brasil todo. Sim, né? Numa rede grande, no Carrefour da vida, que é macro. Complexo. Só para você ter ideia, no Carrefour tu não consegue cadastrar tua empresa lá se ela tiver score embaixo, que não tem nada a ver com o produto. Caramba! Então, é uma avaliação, o teu produto vai para nutricionista, o teu produto vai para não sei o quê, entendeu? Então, e hoje a Fredão, e inclusive uma das minhas grandes preocupações, em todos os estados do Brasil, todos que eu vendo, a gente, só para você ter ideia, no Rio de Janeiro, há pouco tempo, a Anvisa lá do Rio de Janeiro pegou todos os produtos de Fredão e levou para o laboratório para fazer a avaliação de qualidade, se era isso mesmo, e todos foram aprovados, graças a Deus. Mas a gente hoje é fiscalizado por vários órgãos, inclusive no Brasil todos e em todos os estados. Vigilância Sanitária do Rio, Vigilância Sanitária de São Paulo. Então, para te ver como o meu produto tem muita qualidade, cara, eu costumo dizer assim, uma coisa que eu não tenho medo é de dizer que o produto Fredão tem qualidade, tá? E preço justo. E aí, isso incomoda muita gente. Incomoda muita concorrente meu. E tem incomodado bastante, inclusive. Por isso que eu sou o primeiro lugar e sou sucesso no Brasil todo. Né? E aí a gente tem várias maneiras de te falar como é que se chega, como é que faz, como é que eu vi a oportunidade. Hoje, a maioria do nosso coco vem da Indonésia, eu importo coco. Eu uso mesmo? No estado do Pará, eu uso alguma coisa do Nordeste, mas a grande maioria é da Indonésia, da Malásia. Meu coco puro. Eu faço, Interessante. A gente não consegue atender a demanda hoje que o Estado não... O Estado do Pará não. O Estado do Pará é mais produtor, é o segundo produtor do Brasil de coco. Só que as plantações que tem de coco hoje, a maioria é da Socorro, a maioria aí teve outros projetos de coco no Estado. Então, a gente não consegue. Eu até comecei com uma cooperativa que fica no Moju, comprava coco puro deles lá, mas eles não conseguiram me entregar a quantidade que eu vendia. Já o que vem do Nordeste, já fica caro,
né, e não tem a qualidade do que eu importo da Indonésia. Que muita gente está fazendo isso, inclusive essas grandes concorrentes minhas, elas já estão começando a importar também. Entendi. Interessante, interessante. Os desafios do industrial, né? Não é fácil. Olha só, a gente está falando de coisa macro, né? Importar coco de outro país, cadastrar um produto numa grande rede de supermercado e do nada, do dia para a noite, o cara aumentar ali o markup. É um negócio complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Ainda mais as margens, somente para o varejo, são bem apertadas. Hoje, por exemplo, a gente consome em torno de 60, 70 toneladas de coco puro, que é só aquele branco, né? Que é o coco puro. É dali que a gente faz o leite, dali que a gente faz a manteiga, dali que a gente faz o óleo, essa é a minha principal matéria-prima. Hoje eu trabalho com alguns produtos que não são do coco, que são poucos, que é o shoyu, né? Que já é da soja. Sim. Que, inclusive, a qualidade do meu shoyu é bem diferente, né, dos concorrentes, porque a maioria dos concorrentes, elas compram o extrato de São Paulo, o extrato de shoyu, né? O que é o extrato de shoyu? É a soja, tu bota no tanque, faz a hidrólise. A maioria dos meus concorrentes não fazem isso aí, o extrato. Então, isso já é um diferencial para mim. Entendi. São 2 caras que fazem esse extrato de shoyu no Brasil praticamente, que é a Sakura e mais um outro, lá de São Paulo, e eles vendem para a turma aí fazer a mistura e tal. Eu não, eu faço o meu extrato do Fredão, do shoyu Fredão sou eu que faço. Entendi. Bacana te ouvir falar isso, porque eu, quanto consumidor, eu observo isso. Eu sou um cara rato de supermercado, tá? Eu falo, a gente se encontrou lá em Salinas, inclusive, no supermercado. Eu gosto de ir ao mercado, eu faço o mercado mês a mês, eu vou, olho na prateleira e eu observo muito. Tem muita marca que ela tá ali pelo preço e tu não tá pela qualidade. Eu acho que o básico do empreendedor ali, de olhar primeiro para a qualidade e vender pela qualidade, depois pelo preço, isso aí é fantástico. Tem vários aspectos, né? Por exemplo, eu posso te dizer um aspecto. Mas assim, fui entrar nesse mercado, leite de coco, vou te dizer o primeiro produto. Naquela época que eu entrei, a cultura do leite de coco no Brasil era de vidro. Era uma cultura. Eu tinha a impressão, inclusive, que era melhor. Sim, e que todo mundo tem essa impressão. Porque o que eu fiz? Eu fiz uma embalagem PET nele, mas imitando o vidro. Entendi. Então a apresentação foi pensada. Não foi do nada. Certo? Hoje, por exemplo, desde o começo, quem fez o modelo da garrafa, quem fez o molde, hoje eu sopro a minha garrafa, eu não compro garrafa de PET. Entendi. Eu tenho sopradora lá na minha indústria que faz a minha garrafa. Certo? Eu não compro de ninguém. Isso já também, a questão do preço já melhora bastante. Entendi. Eu compro garrafa no mercado, eu faço. Então, essa garrafa foi pensada. Se tu vê a minha garrafa de 500 ml, ela é igualzinha do vidro. O modelo dela, ela não é petalóide, que a maioria das garrafas PET são petalóide, que é aqueles negócios que tem no fundo da garrafa, Sim. tem um monte de ponta assim. A minha é reta. Não sei se você Entendi. reparou. Então, até desde o começo, foi pensada na apresentação do produto, foi pensado na qualidade do produto, e até hoje a gente vai fazendo algumas pequenas mudanças para melhorar a questão visual, para melhorar a questão de qualidade. A Legal. gente tem um laboratório dentro da nossa fábrica. Hoje, a gente tem uma química e tem uma engenheira de alimento dentro da nossa fábrica, que toda a produção ela pega e faz os testes de qualidade, tudo, dentro da nossa fábrica. Então, tu está verticalizando a operação hoje, em outras palavras. Tu já começou a verticalizar, né? Porque já vai embalar, já tem os insumos, já tem a equipe, não está terceirizando nada, né? Nada. Muito bom, muito bom. Isso é um modelo bem legal. A gente tem observado algumas operações aí na área de farmácia que tem esse modelo, como verticalizaram há muitos anos atrás, e hoje são gigantes. Então, é isso aí. Mas olha, Fredão, que bacana te ouvir falar sobre esse tema. O início, né, sempre é o que eu sempre falo assim, cara, o início do cara é o que realmente vai fazer toda a diferença. Sim. Porque dá muita... Para levantar um avião, para o avião decolar, gasta-se muito combustível, né? Sim. Mas depois que está em voo de cruzeiro, só vai... Sim. Tu consegue viajar. Verdade. Mas assim, falando do teu início, se tu tivesse que começar do zero hoje, de novo, hoje, Fredão, começar do zero, o que tu faria diferente? Cara, porque na verdade é o seguinte, eu penso assim, ó, um cara, ele tem um projeto, né? Ele tem um propósito, ele tem um sonho, ele começa conforme a banda vai tocando. Então, eu vou te dizer, se eu voltasse lá atrás, começasse do zero, assim como eu comecei lá atrás, onde que eu não erraria?
é uma questão, por exemplo, terceirizar produto. Eu já não faria mais. Entendi. Eu errei lá no começo. Eu procuraria desenvolver, mesmo que seja processo semi-automatizado, ali com custo menor, para me criar demanda para me investir. Eu acho que eu errei ali, pedalei um pouco nessa questão, tá certo? E eu faria diferente isso. E, na verdade, eu já pensava assim, mas eu evitaria fazer parcerias de terceirização. Outro aspecto, eu procuraria estruturar melhor a questão econômica, né? Porque essa questão econômica pesou bastante no meu começo, foi muito difícil, e eu te falo assim, questão econômica é muito difícil, cara. Tu, no começo ali, alinhar, porque tu tem a tua família, tu tem que ter muita coragem, velho. Muita coragem mesmo. Eu acho que eu pensando aqui, né, às vezes vem um filme na cabeça quando a gente começa a falar do Fredão ali atrás, foi muito difícil no começo na questão financeira, né? Porque a indústria, tudo é muito caro, tudo é muito grande, tudo é muito... Bota o dinheiro na frente. Bota o dinheiro na frente. Tu vai comprar uma máquina hoje. Vou comprar uma máquina para ser industrial. Quero ser industrial. Vou comprar uma máquina. Não é igual carro. Tu chega lá e paga e pega o carro. Não existe isso em máquina. Tu vai lá, um exemplo, uma sopradora hoje está em torno de 2 milhões e meio para te soprar a tua garrafa. Tu vai lá, tu tem que pagar 2 milhões e esperar produzir a tua máquina. É de 6 meses a 1 ano. Para te entregarem. Ou seja, teu dinheiro fica lá preso. Tu não sabe quando vai te entregar, tu tá com urgência no negócio. É complexo. É complexo. Não é fácil a questão industrial, né? Se tu for analisar... Teve caras que fizeram uma corrida ao contrário lá atrás, como tem uma indústria, estou me lembrando agora o nome, mas ele terceirizou tudo, toda a parte industrial lá em São Paulo, e vendeu. Foi um sucesso. Só que hoje eu não vejo mais essa marca no Brasil. Então, eu não estou nem me lembrando o nome, só para você ter ideia. Então eu acredito que o cara vai montar um negócio, ele tem que fazer do zero o negócio dele, a produção dele, mesmo que seja sendo automatizado. Estou começando, quero começar nisso aí. Comece pequeno, pense grande, né? Eu consegui ter capilaridade no Brasil todo porque eu conheci os representantes, eu trabalhei com isso, né? Eu conheci algumas pessoas de rede de supermercado, de redes nacionais, né? Por isso que o Fredão se expandiu tão rapidamente. Eu te falaria até diferente. Hoje, no estado do Pará, questão de indústria, a nível nacional, como atua, é difícil. É difícil, cara. Difícil mesmo. Eu conheço muito poucos mesmo. É um desafio e tanto, né? É um desafio. No nosso estado, no Brasil como um todo, né? Bacana. Fredão, para concluir esse ponto inicial, qual que foi, digamos assim, a decisão mais difícil que tu tomou logo nos primeiros anos? Foi, assim, digamos assim, da tua caminhada como um todo, a decisão mais difícil. Tu falou ainda há pouco que no início era a questão financeira, tu não sabia se no outro dia ia conseguir, coisa e tal, e a família que dependia também de toda do teu aporte financeiro ali. Mas qual foi a decisão mais difícil nesse caminho que tu teve que tomar? Eu vou, só para te contar uma história, que é legal, né? Contar uma história. Vou te contar uma história dessa questão financeira, tu vai ficar bem claro para ti. Logo estava conversando com o Fredão, no 6º mês, nunca me esqueço disso aí, no 6º mês, teve uma semana lá que eu tinha R$500 mil para pagar de fornecedor. R$500 mil. E aí eu tinha 100 mil para receber naquela semana de vendas que eu fazia. E eu me lembro que eu entrei no carro, falei assim, e eu orei, né? Falei para Deus, falei, é só o Senhor, daqui para frente eu não sei o que fazer mais. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu fui orando de lá de casa, né, que é 1 hora de carro, 1h30, até a fábrica. E eu falei, eu não tenho mais o que fazer. Não sei o que eu vou fazer. Agora o Senhor vai ter que me ajudar, vai ter que agir. Foi um negócio divino. Costuma dizer que um empreendedor, ele tem vários caminhos, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ser um cara, porra, tem um projeto legal, tem uma estrutura legal, tem não sei o quê, mas tem um momento ali que Deus tem que agir, cara. Se ele não agir, tu não vai. Tu tem que ter a permissão de Deus, sabe? Eu costumo dizer isso. Então é muito forte isso na minha vida, né? Então eu conversei com Deus, eu vou te contar, foi engraçado essa história, foi muito legal. Quando eu cheguei na fábrica, cheguei lá e tal, e eu,
pensativo, preocupado ali com aquele negócio, mas sempre, né, com astral legal, porque eu sou assim, ninguém percebe, né, naquele momento que eu estou passando. E nesse mesmo dia chegou um pedido quase de 800 mil do Açaí do Rio de Janeiro, que é um dos meus maiores clientes. Então, o cara salvou a pata, eu tinha estoque. Aham. Cara, eu nunca me esqueço disso. Aí eu falei, cara, isso é coisa divina. Né? Com certeza. Então, eu acredito muito também nisso. Né? Eu acho que a questão de Deus, no teu negócio, à frente de tudo ali, é uma questão decisiva. Tu tem que ter a permissão, sabe? Apesar de tu ter todo o conhecimento comercial que não tinha, apesar de tu ter todo o conhecimento estratégico, apesar de tu ter todo esse conhecimento, mas tem uma hora que vai engatar ali e Deus vai ter que chegar, botar a mão lá e falar, velho, vai que eu vou te ajudar agora. Bacana. Muito bacana isso. A gente sempre conversa com muito empresário e quando o cara reconhece que a mão de Deus realmente é porque, meu irmão, o negócio foi milagre mesmo. Mas olha, Fredão, eu sempre te falo, desde a última vez que nós falamos, eu admiro demais o trabalho que você vem fazendo na frente dos teus negócios, o quanto a tua indústria cresceu. Mas falando agora um pouco da questão operacional do negócio, tá? Da construção, da concepção de tudo que tu tem vivenciado hoje. Qual foi, assim, hoje está numa fase de crescimento, né? Ainda continua crescendo, mas qual foi o grande gargalo que tu teve nesse ínter, assim, de crescimento? O que tu consegue identificar que, cara, isso aqui realmente estava me travando e superei, daqui para frente e explodiu? Cara, tem vários gargalos, aí eu posso te dizer vários. Tem um gargalo financeiro, fica à vontade. Tem um gargalo comercial, tem um gargalo, né? A gente do estado do Pará tem barreiras, né, a serem vencidas. A gente costuma dizer que não, que realmente, mas não é assim que funciona. Só vou te dar um exemplo disso aí. O coco ralado, né, pelo incentivo fiscal que tenho, tem que estar escrito produzido no Pará com a bandeira do Pará. Quando eu fui vender o meu coco ralado no Rio de Janeiro, eles exigiram que estivesse a indústria brasileira maior que produzido no Pará. Só para te ter ideia. Então, é uma barreira. Sim. Mas peraí, você é produzido no Pará e no Brasil, pô. Não, mas lá tem que ser a indústria brasileira maior que produzido no Pará. É uma questão de concepção. Então, tu vê que até no produto, lá na embalagem, os caras te constroem barreira por tu ser do estado do Pará. É os detalhes, né? É os detalhes por tu ser do Pará. Quem fala para mim que chega em São Paulo, em uma grande rede, numa grande reunião, e fala, onde é a tua indústria? No estado do Pará, e o cara vai abrir um sorrisão, vai abrir as portas para ti, esse cara tá mentindo. Porque eu tive, no começo, muita dificuldade, muitas barreiras comerciais por ser do estado do Pará. E quem fala que isso não é verdade, tá mentindo, porque eu vivo isso. Hoje não mais, tá? Hoje bem mais fácil, porque todas as grandes redes, em todos os estados. Sim. Mas ali no começo, eu como dono de indústria, não era bem recebido, irmão. Em alguns lugares, entendeu? Porque tem essa questão do estado do Pará, tem um pouco de barreira comercial, né? Vou te dar uma ideia. Lá no açaí, eu já fui questionado uma vez por que eu não comecei por lá, por São Paulo? Por que eu não cadastrei lá e comecei por lá? Por que eu comecei aqui em Belém? Por que eu comecei no Pará? O cara queria entender. Igual como tu quer entender, ele perguntou, me questionou. Não, mas as coisas têm que começar aqui por São Paulo, velho. É aqui que começa tudo. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Aí vê que tem uma questão mental, né? De barreira, de regionalismo, né? Tem as barreiras regionais, né? Das marcas hoje de leite de coco, tem as barreiras regionais, né? Tem indústria que é forte em Minas, no Sudeste, mas não é forte no Nordeste, não é forte no Norte. Eu não consigo ser forte em todos os lugares do Brasil, né? A gente vai lá, um atendimento diferenciado, uma qualidade diferenciada, um preço diferenciado, apesar de todas as barreiras, né? Por exemplo, nesses varejos, curva A, né? Tinha uma questão, mas porra, mas se tem tanta qualidade, por que o preço é assim? Até isso era questionado do Fredão. Eu falei, então bota aí para cozinhar. Hoje os maiores cozinheiros e as maiores cozinhas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro,
trabalha com o produto Fredão. A maior rede de bolo do Brasil chama Casa dos Bolos. É uma franquia, a maior do Brasil de bolo, né? Fica em São Paulo, inclusive hoje me deu um pedido. Trabalha só com leite de coco Fredão. Ou seja, todo bolo da rede da Casa de Bolos, que é a maior do Brasil e tem até em Portugal, trabalha com leite de coco Fredão. Eles não usam leite, eles usam leite de coco Fredão para fazer o bolo. Que eu tenho várias... No Rio de Janeiro, por que o leite de coco Fredão é vendido no Rio de Janeiro? Né? É uma cidade de praia, tem muito peixe, mas eles usam muito lá em bebida. Porque o meu leite de coco, apesar de... E além de ser bom, ele é neutro. Ele não passa gosto. Entendeu? Então eles usam lá uma bebida chamada pina colada. Entendeu? Então, que usa leite de coco, é um drink que é muito usado no Rio de Janeiro, né? Que tem muito cara de fora. Então, se tu for hoje de Copacabana, todas aquelas barracas de Copacabana tem leite de coco Fredão lá. Isso é um orgulho para mim. Com certeza. Então, hoje a gente domina, né, pela qualidade do leite de coco nosso, do nosso coco ralado, que é puro, tá? Teve muito problema aí de coco ralado dos meus concorrentes, ter mistura, né? Teve um que pegaram um tempo atrás, tinha até enxofre. Caramba! Porque o coco é caro, o enxofre é barato. Então eles fazem a mistura para vender um produto e ainda vende muito mais caro que eu, para ter margem de lucro, para sustentar o negócio dele. Então eu prefiro fazer o negócio com qualidade, sem mistura. O coco ralado Fredão é puro, do coco, não tem mistura. Enquanto alguns concorrentes já até pegaram, aí não é eu que estou falando, é a Anvisa que falou. Já pegou com mistura. Para baratear o custo da indústria, porque a indústria ela vive de custo. Né? Tu saber negociar na hora da compra, saber negociar na hora da venda, saber o teu ED no final, saber teu EBITDA da tua empresa, ter a questão realmente, porque é igual unha, toda hora tu tem que estar cortando. A indústria é assim, para te ter lucro, toda hora tu tem que estar vendo teus custos todo dia. Isso é um trabalho todos os dias. Teu custo é igual a tua vida, né, pessoal, né? Eu costumo dizer para muita gente que conversa comigo, pô, Fred, essa questão financeira é muito importante no negócio, é muito importante na tua vida pessoal. Eu costumo dizer que hoje a gente tem que viver 10 vezes menos do que a gente poderia viver. É claro que isso a gente fala nas nossas características, né? Eu vejo muito cara, hoje amigo meu, que eu sei que não tem a mesma condição que eu, tá em Dubai, tá em Maldivas, tá viajando enquanto eu tô ralando, velho. É diferente. Mas um dia vou ter a mesma, né, condição que ele, mas não é esse momento. Eu até teria, mas não é o momento. Eu penso sempre assim. Poderia estar em Maldivas agora, poderia passar o carnaval não sei aonde, né? Legal. Entendeu? Então a gente vive, né, com muito menos que a gente poderia. Eu sempre digo isso. Então eu sou um cara muito simples, né? Quem me conhece sabe que eu vivo uma vida muito simples, eu sou um cara humilde, né? Eu frequento boteco de rua, mas frequento alto, eu sei ter postura e sei frequentar todos os ambientes, até porque eu vim de baixo. Né? Eu vim de baixo e eu com IPF, até hoje eu compro, às vezes falta um empilhador lá, um empilhador da indústria, eu vou lá e faço trabalho de empilhador. Cara, a gente faz tudo. Lá na minha empresa, a cultura é essa, lá dentro da minha indústria, todo mundo faz tudo lá. Não tem um cara, eu só faço isso. Esse cara nem é contratado mais na minha empresa, ele sai na mesma hora. Entendeu? Então, todo mundo tem que fazer tudo lá. Fazer a máquina funcionar. Fazer a máquina funcionar, não pode parar. Fredão, tu falou que desafios, né, financeiros, tributários, hoje tu tem um suporte, porque como tu falou, toda hora tem que estar cortando. Ora é questão tributária, ora é olhando essa questão de margem, custo. Tu estrutura isso hoje dentro da tua empresa ou tu terceirizas? Cara, como é que tu faz? Eu terceirizo. Né? Hoje, um dos escritórios meus de contabilidade é a AGS, que é uma empresa muito antiga e são muito bons na parte contábil. Né? Fredão tem eles como parceiro. Temos um sistema também dentro da indústria, que é da TOT, né? Que é um sistema hoje no mercado. Né? E a gente procura se estruturar. É claro que no início, eu te falo, eu fazia, o pessoal acha engraçado, eu fazia todos os pedidos que eu tirava quando eu comecei minha indústria, eu fazia a parte de lucro de cada pedido, eu assinava para poder sair da fábrica, eu assinava lá, pode sair, não pode sair, eu via se dava lucro aquele pedido específico daquele cliente. Se não desse lucro, eu não mando. Aí eu tentava renegociar, tentar fazer, não mandava. Um por um. Hoje não, é o sistema que faz, né? Hoje já sai muito pedido. E quando tu percebeu que tu tinha que profissionalizar a operação, como foi isso? Cara, foi com o tempo, né? Porque foi aumentando o volume. Aumentando cliente. Falei, pô, isso aqui não dá mais pra fazer. Mas se tu me perguntar hoje,
Se eu voltar lá, hoje eu tenho meu irmão que me dá suporte na questão do custo e tal. Mas se tu me perguntar, tu sabe fazer? Eu sei fazer. Eu tenho lá no meu computador, eu fazia pedido por pedido. Eu jogava lá quanto é o frete, quanto é isso, quanto é aquilo, quanto é o custo, blá, 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 eu fazia tudinho. Eu que fazia manual, cara. Essa questão logística, a gente é um desafio também? É um desafio também, a questão logística. Pelo contrário, que muitos pensam, o estado do Pará, na questão nacional, né, é um feeling muito legal que eu peguei. Por quê? Quando vem de São Paulo, vou te dar um exemplo, o frete de São Paulo para o Pará é uns 25 mil, 30 mil, uma carreta. Quando ele volta para São Paulo, ele volta só pelo óleo. Aí eu pago 12, 14. Sacou? Saquei. Então, quando eles descem... Vale a pena tu mandar para lá para baixo. É isso aí. Então, por exemplo, hoje, a questão logística, eu mando para todo o Brasil, o pessoal quer entender, né? É como, cara? Como é que tu consegue? Como é que tu paga isso? Como é que tu... Foi um estudo. Então, eu tenho vários parceiros logísticos. Legal. Aqui, né? Interessante isso. Por exemplo, São Paulo, eu tenho várias transportadoras, mas aqui é o mais fácil hoje, é Castilógue. Aí, para o Rio de Janeiro, Veloscar. Eu sei te dizer tudo, e eu participo, tá? Então, o cara que fala o seguinte, tem que dar... eu tenho supervisão logística lá na empresa, mas eu participo de todas as cotações de frete, eu participo da operação. Que mexe na linha final, né? Na linha final, entendeu? Então, e aí o pessoal fala assim, não, pô, Fredão, tem que passar isso aqui, tem que passar isso aqui. Eu costumo dizer o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa, o cara que é empresário, ele tem que estar à frente da operação. Não tem jeito. Sim. Tu vai delegar para um cara trabalhar para ti. Não existe. Isso é coisa de coach. Porque tu vai viajar, tu tá cuidando. Isso é papo. O cara que é empresário, raiz, o cara que tá à frente dele tem que estar à frente do negócio dele. Claro que tem que ter pessoas capacitadas, melhor que a gente e tal, mas a gente tem que estar olhando tudo sempre. Tudo sempre. Né? Às vezes a gente não tem tempo ali, não sei o quê, mas a gente tem que estar participando na frente do negócio. Na questão logística, na questão tributária, na questão advocatícia, na questão financeira. Né? Então, até hoje, eu tenho um financeiro na empresa, mas quem aprova os pagamentos até hoje sou eu. Às vezes eu estou sem tempo, às vezes estou viajando, eu dou um jeito. Eu entro lá, provo óleo, um por um. Óleo, a DRE do meu dia a dia, o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para isso, o que eu tenho para aquilo, para montar estratégia. Né? Eu olho a DRE, analiso a DRE gerencial, tem a DRE contábil, que é a parte contábil, e tem a DRE gerencial. Que essa gerencial, toda semana tu tem que estar olhando ali o que está acontecendo, o que tu está pagando. Quase que instantâneo, né? É isso aí. Bacana. E Fredão, agora assim, como é que tu estruturou toda essa tua produção e distribuição comercial? Hoje, como é que tem um processo de venda, pedido? Tem um processo. Só que, e aí a gente estava conversando antes, né, de fazer o programa, hoje o gerente de vendas e o diretor de vendas sou eu. Essa parte comercial de vendas, que lidar com o representante, lidar com o cliente, eu não deleguei para ninguém ainda. Um dia pode ser que eu delegue para alguém, porque é muita coisa. Sim. Né? Por exemplo, todos os estados do Brasil, como Rio, São Paulo, o pessoal reclama que eu não... Pô, Fred, tu não vem aqui, tu existe, tu não existe, a gente quer te conhecer. Os donos, né? Sim. Por exemplo, essa Casa dos Bolos, eu nunca fui lá com a dona. É uma senhora que é muito famosa no país todo. E ela sempre fala, eu quero conhecer ele, pô. Quando é que ele vem aqui? Aí tem vários clientes e eu não fui, né? Ainda não tive a oportunidade de conhecer. As pessoas me cobram, os clientes já há muito tempo me cobram a minha visita. Hoje mesmo, a representante do Rio de Janeiro, que é a Vivi, pô, cara, ele vai em todo lugar, não vem aqui, nunca mais vê. Tem 2 anos que ele não pisa aqui no Rio de Janeiro, e é um dos estados maiores que ele vende, que é um dos líderes. Né? Então, a gente é cobrado, mas a gente tenta manter a questão comercial. Né? E aí eu te falo, por que, Fred, a questão comercial? Porque o principal motor de uma empresa, de uma indústria, se chama vendas. A vendas é o que leva o negócio para ou a tua vitória ou a tua derrota. É a questão comercial. A questão de suporte, logística, não sei, contábil, não sei o que, ela vem depois. Tá? É claro que é importante para o negócio, mas o que eu te diria, o que é mais importante de todo negócio, da tua vida, inclusive não nossa questão de indústria, questão de tudo. Na vida do cara é questão de venda, é a questão comercial. Né? Eu sou médico. Se eu não conseguir vender a minha imagem, o meu negócio, eu não vou ter tanto paciente, eu não vou ser um médico de sucesso. Eu sou advogado, eu sou corretor, eu tenho isso. Eu tenho que vender primeiro a minha imagem. Né? Criar confiança,
criar qualidade naquilo que eu estou fazendo. E aí depois vem todo o processo, aí venda é consequência, né? Aí tu vem para as outras questões, essas questões administrativas e tal, internas, elas são depois da venda. Primeiro venda, depois arruma a casa. É isso aí. Eu escutei isso do milionário uma vez. É mesmo. Porque tem esse milionário uma vez que é o Alain Martins, né? Que ele já fatura bilhão. Eu era um gerente, eu fui para uma reunião e uma vez um cara de logística veio discutir comigo uma situação e ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara aqui tem tapete vermelho aqui na empresa. E vocês têm que trabalhar para ele. Não é ele que tem que se preocupar com vocês. Eu nunca me esqueço disso. Venda é o que manda em tudo aqui. Uma empresa, ela tem que ser... A cultura da empresa tem que ser voltada para venda, né? Tem que ter esse desenrolar. Que às vezes tu vai em algumas empresas, tem vendas, só que na hora que chega no financeiro, trava. Não que não dê que travar, mas é importante. Mas não tem aquela coisa de não é dinâmico. Alinhar, não é dinâmico. Mas é bacana, uma empresa de vendas, né? Tem que ser. E aí eu te falo que isso é um dos aspectos da Fredão em relação ao mercado, que eu sou muito mais rápido. Entendeu? Isso é uma diferença do mercado. Porque os grandes hoje, empresas de 60 anos, 50 anos, 100 anos, elas são elefantes. Elas são lentas para tomar decisões. Porque eu tomo rápido, sou eu que tomo. O cara tá lá na frente do cliente, eu tomo a decisão. Ou vai ou não vai. Então é dinâmico pra cacete. O pessoal fica até admirado. Fala assim, caramba, isso aqui funciona rápido. Porque aí se o cara raciocinar muito, ele não compra. Se ele raciocinar muito, ele não cadastra. Tem outros caras batendo lá na porta do... Sim. Né? Aí o cara pede uma condição diferenciada, pede uma bonificação, pede não sei o quê. Eu resolvo na hora. O representante lá na frente, eu resolvo na hora. O cara não sai de lá sem pedido. Hoje, a tua maior performance, ela vem por meio dos representantes, né? Como tu falaste. Mas aí tu operas no varejo tradicional, com os grandes atacadistas e coisa e tal, e também tem os clientes de uso profissional, né? Cozinha e tudo mais. E vários segmentos, né? Tu entrou depois, isso já chegou no mercado com esse... Ou foi primeiro pelo mercado? Tem estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho 4 distribuidores desse segmento de food service, que a gente chama. Que é restaurante, bar, hotel, motel. Cidades turísticas, como o Rio de Janeiro, eles têm distribuidores lá como o Rio Quality, como Supervinhos, como Top Alto, que inclusive um dos donos é dono da Mercúrio aqui lá no Rio de Janeiro, é meu distribuidor, nesse segmento de food. Né? É um segmento muito grande no estado do Rio de Janeiro. E aí tu vai em São Paulo, tem a mesma coisa, aí tu vai não sei o quê, aí tu vai em Fortaleza. Fortaleza, hoje, Ceará, cara, 70% do que é consumido de leite de coco no estado do Ceará é Fredão. Caramba! 70%. Isso é um dado Nielsen, né? Que é um dado de mercado que já bota lá... No Pará, a gente tem um número... No Pará, o Pará tá bem maior que isso. No Pará, já já é de braçada, né? Pará, Amazonas. Eu tô aqui, né? Aqui eu tenho 6 representantes, aqui eu tenho o suporte, aqui eu tenho mídia, aqui tá... Tem estado que eu nem faço, né? Mídia, assim, forte, de TV, de rádio, de isso, de aquilo. Produto mesmo. É um produto, cara. Bacana. E, Fredão, agora a gente falando de escala de mercado, né? A gente dando continuidade desse tema. O que realmente fez o Fredão sair de pequeno para algo relevante que é hoje? Que a gente está falando, olha só, tu começou ali quase que artesanal, testando o mercado, e hoje tu é 70% de market share de um estado que nem é o estado que tu resides. E, assim, eu vou te falar que essa criação de escala, né, ela se deu através dos representantes de vendas, né, representantes comerciais de cada estado. Mas eu tenho um segredo do Fredão. Eu tenho, hoje, mais de 600 promotores de vendas em todo o Brasil. Então, olha só, hoje, se tu me pedir agora, nesse exato momento, uma foto do Guanabara, lá do Rio de Janeiro, eu tenho a foto para te mostrar. Se tu me pedir do açaí de Rondônia e Acre, que é 4.000 quilômetros daqui, eu tenho a foto para te mostrar agora. Então, eu vejo que sem um promotor de venda lá, para abastecer teu produto, para limpar, para fazer pontos extras na loja, tá cuidando do teu produto no dia a dia, eu tenho mais de 12 empresas terceirizadas fazendo esse serviço para mim. Né? Aqui em Belém eu tenho o próprio, mas no estado do Ceará eu tenho parceiros como a QS, lá em São Paulo a MG, aí, cara, aí
eu te digo várias, no Sudeste é a nona, várias empresas que trabalham com merchan e mandam foto todo dia para mim de todas as lojas do Brasil, em todo lugar do Brasil. Eu tenho essa foto de merchan, tá? Futuramente, eu vou contratar uma trade, né, que chama Trade Marketing, dentro da empresa, né, para cuidar justamente só disso, mas só para te ter ideia, hoje quem ainda cuida mais ou menos, que eu não consigo cuidar de tudo, mas ainda sou eu, nessa parte de trade, merchan e tal, mas hoje eu tenho uma parceira na questão de imagem, que fez os rótulos para mim, que é a Elo, né, que é uma empresa, né, que é a Vivi, somos grandes parceiros, né, comerciais desde o começo da Fredão, né, já apareceram outras empresas do Rio, de São Paulo, querendo fazer isso para mim, eu me mudo, né, porque eu sou satisfeito com o trabalho delas aqui, que inclusive ela faz outros serviços para criar rótulos para outras empresas e tal, não é só para mim. É uma agência, né? Vou falar disso e é até bacana. Eu tinha essa dúvida. A marca, né? Fredão, né? Sabe que é a tua foto ali, mas como foi que surgiu isso? Que deve ser uma. Cara, a marca Fredão aí foi numa mesa igual essa aqui, a gente conversando. Aí tinha o irmão que é um dos donos da Garoto, ficou me olhando e desenhou meu rosto e botou Fredão embaixo. Brincando. Aí eu olhei e falei, cara, gostei disso. E eu já tava pensando em montar uma marca. Eu olhei, cara, gostei. Vai criar. Aí eu pensei, bem, porra, as maiores marcas que ficaram ícones no mercado, como a Veia Quaker, é a imagem do dono, o sobrenome dele, inclusive, Quaker. Aí tu vê Leite Moça, tem uma mulher, aí tu vai, tem várias marcas que são ícones, que é uma pessoa. Sim. Né? Aí eu olhei e falei, pô, você vai criar, que já foi sucesso ali atrás, vai criar essa humanização da marca, né? O cara vai olhar, vai se sentir amigo, vai olhar um cozinheiro, pô, deve ser bom esse produto, tem um cozinheiro aqui e tal, tem a ver. Então, muita coisa tem a ver. Tem muita gente que fala, pô, tu existe, pô, vem os estados, o cara quer tirar foto às vezes e tal. Acontece muito isso. E, Fredão, e uma coisa interessante na gôndola, não sei se você tem essa impressão, ela se diferencia, cara. Tu olha aqui, ó. Tu não é leite de coco, mas tu bateu, tu olha. Não tem como tu não. Verdade. Foi muito bacana. Tem pessoas que querem conhecer, né? Eu conheço o Fredão, eu quero conhecer o Fredão. Às vezes, hoje em dia, eu sou, tipo, tô andando no shopping. Eu sou parado hoje em dia, tu sabia? Olha, ele que é o Fredão. Várias vezes. Boa ideia. Muito legal. Muito legal, assim. Fredão, mas olha, tu falou um negócio falando do trade marketing, e aí tu falaste agora há pouco. Cara, que bacana. Então, quer dizer, não é só vender. Não é só ter um produto bom. Então, tu falou do início, produto bom, vender e cuidar da imagem da marca nos listados, nas gôndolas, né? Cara, muito legal isso aí, ó. Que muita gente não acredita. Eu conheço muita indústria, muitos parceiros que não tem esse trabalho de merchandising nas lojas e o produto não se vende por si só. Até porque essas grandes redes, elas não têm repositor delas próprias, tá? Elas não cuidam da tua marca. Vai ficar lá no depósito, não vai nem meter. Então, tu imagina, vou te dar um exemplo. Lá na Bahia, o cara repositor vai, o Fredão, vou botar aqui. Não vai se lembrar, cara. E não vai nem querer botar. Aí não vai vender. Aí tu não vende, não gira, o cara te tira de linha. Pelo contrário, tu sai do mercado, tu não entra. E aí, hoje, o pessoal fica... Às vezes eu mostro isso aí no celular pro pessoal, né? Os grupos, né? Desses promotores a nível Brasil, eu mostro lá São Paulo, Rio, Minas, não sei o que. O cara ficou impressionado. Tanta foto. E, Fredão, o que foi mais determinante para ti dentro dessa questão de mercado? Foi produto, marca ou a distribuição? Assim, que realmente foi algo que... Cara, foi tudo, velho. Eu não posso te dizer uma coisa... Uniu, né? Uniu tudo. Então, a estratégia desde o lançamento, né, a apresentação do produto, né, a parte de vendas dos representantes comerciais, a parte de merchandising, aí tu foi casando, tu foi ali. Aí, dentro desse processo, né, tu trabalha com pessoas. Alguns deram certo, alguns não deram, alguns deram trabalho, alguns não deram. Tu vai tendo problemas diversos, dificuldades, obstáculos, né? E tu vai tendo no teu dia a dia. Hoje tu tem obstáculo, amanhã tu tem obstáculo em relação a comercial, em relação a pessoas, em relação a... Cara, problema, a gente está aqui para resolver problema. A gente é um resolvedor de problema, né? E a gente está para resolver, tanto na questão industrial, tanto na questão de vendas. É muito problema, muita coisa. Mas eu costumo dizer, eu sou grato
né? Sim. Deus pelo que eu tenho, pelo que eu construí, pelo legado que vou deixar. Eu acho que é aquilo que eu te falei. Tem pessoas hoje que se alimentam da forma saudável, pessoas que precisam dessa alimentação por causa do Fredão. Isso me deixa muito feliz. Estou te falando em questão de saúde, em questão realmente de humanidade, uma questão, né, social. Com A gente certeza. está falando de várias coisas aqui ao mesmo tempo. E aquela criança que não tem condições ali de comprar de produtos não alérgicos, hoje ela tem. Hoje ela vai levar o Fredão para casa dela. Bacana. Aí, apesar de produtos, né, como leite de coco, Fredão é consumido de todas as classes sociais, em todos os restaurantes. A gente está falando, né, no aspecto social, no aspecto comercial, no aspecto de legado. Então, quando eu for me embora daqui dessa terra, eu sei que eu deixei um legado. Bacana. Eu sei que eu fiz uma questão social para ajudar as pessoas. Aqui a gente está para ajudar. Né? Eu peço a Deus sempre, né, eu não quero ajuda, eu quero poder ajudar. Né? Tanto nessa aqui, não é só uma questão de grana, não é só uma questão comercial. E eu peço sempre a Deus, eu não quero ajuda, eu quero ajudar as pessoas, eu quero poder contribuir. E aí tu vai me falar, pô, Fred, eu já fui a outros podcasts, já fui a outras apresentações. Aí tu vai falar, pô, Fred, mas o que tu pensa disso aí? É dar coragem às pessoas a entender, dar coragem às pessoas a pensar no negócio, não só numa questão comercial, pô, tu precisa de grana, claro que isso é importantíssimo, mas não é fundamental. Não é uma questão ali, na hora da tua dificuldade, na hora de tu desistir, tu vai pesar na balança, vai falar, pô, eu não tô fazendo isso aqui só por mim. Tem minha família. Costumo usar uma estratégia para, às vezes, cobrar meta de representante, falando, olha, teu filho tá lá na tua casa, tá esperando tu bater tua meta para poder pagar o que ele quer, realizar o sonho dele. Com certeza. Porra, e aqui tu tem um céu azul, tu não tem limite aqui no Fredão, velho. Tu pode ganhar de 0 a 1 milhão. Eu quero que tu ganhe. Sim. Fique rico. Eu quero te ver um bom carro, uma boa casa. Isso eu sempre falo para os representantes. Eu quero que tu ganhe muito dinheiro. Meu maior sonho é ver meu representante com um carro porrada, uma casa legal, ele viajando, a família dele bem, os filhos fazendo faculdades caras. E, cara, eu me sinto realizado. Quando eu chego ali na casa do representante, eu vejo a condição dele e falo, porra, que legal. Eu consegui contribuir com essa família, com essas pessoas, né, com esses sonhos. Porque todo mundo tem sonho, né, cara? Todo mundo quer realizar alguma coisa na vida. Com certeza. E eu sou grato a Deus por poder contribuir, ajudar. Né? Hoje eu não penso só em mim, em vários aspectos. Imagina, lá na empresa tem 200 famílias que dependem do Fredão hoje, só ali dentro da indústria. E, cara, eu falo, pô, eu não posso desistir, eu não posso errar, eu tenho que acertar. E eu me cobro isso aí, porque várias famílias ali que precisam daquilo, várias famílias de representantes, várias famílias. Então, cara, não é só uma questão hoje do Fred aqui, né? Eu tenho uma responsabilidade, tanto com o mercado, uma responsabilidade social, uma responsabilidade com o mercado, uma responsabilidade interna. Né? Muitas famílias dependem daquilo, e além da minha família, né? Depende de mim diretamente. Então, cara, eu acho que para montar o negócio, tu tem que ter coragem, tu tem que ter perfil, tu tem que ter know-how, mas tu tem que... Cara, vários aspectos. Vários aspectos. Vai ficar a noite toda falando muita coisa aí. Com certeza. Não, Fredão, o homem, ele inicia a sua vida profissional, mas eu sempre falo que existe uma pirâmide de necessidades, né? Inclusive tem até teorias que falam sobre isso, né? Primeiro ali, organizar, deixar aquela cama mais segura, depois a acumulação e, por último, não menos importante, é o legado, né? Então, como as pessoas vão lembrar de mim? Quem que foi o Fred? Quem que foi o Thiago? E isso bacana, tu já tá chegando, já tá no topo, porque tu já tá falando de legado, né? Não chegou onde eu queria. Mas vai chegar. Tô aí. E, Fredão, mas olha, hoje, dentro desse cenário que tu tá vivendo, a gente sabe que a empresa, como tu mesmo falou, não parei de chegar, ou seja, ainda vai ter crescimento, mas para ter crescimento tem que ter investimento. E falando de investimento, como é que tu decide investir hoje? Tu investe primeiro em infraestrutura? Qual que é a tua... Existe uma linha de pensamento para isso? Tem uma linha de pensamento, sim. A gente cria um produto, a gente investe, claro que tem que ter pelo menos investimento mínimo, né? Porque tu vai gastar com engenheiro de alimento, vai gastar com químico para desenvolver aquele produto, vai gastar com embalagem, tu vai gastar com rótulo, tu vai gastar... E a questão de máquina, que é o maior investimento ali para automatizar toda a cadeia, aí eu já pensei, não, eu vou automatizar isso aqui quando eu criar demanda, quando tiver pedido de venda, tiver pedido
que eu não consiga mais fabricar do jeito que estou fabricando, ali semi-automatizado, aí sim, eu crio uma linha, aí eu crio investimento, mas é a primeira demanda. Primeiro eu deixo o mercado pedir aquilo ali, assim, né? Começar a fazer pedidos grandes, para depois eu investir. Porque aquilo que aí, se eu investir primeiro para criar demanda depois, aí muitos caras quebram por isso, tá? Inclusive. Porque, deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente com dinheiro hoje no mundo, e nosso estado, tem muito cara com dinheiro. Então, por exemplo, se um cara chegar que tem dinheiro e falar, vamos montar uma indústria, ele monta. Certo? Ele vai montar. Agora vai se pagar? E vai conseguir vender igual o Fredão? Aí é outra situação. Mas, porra, tem muitos caras aí que podem montar uma fábrica, tem dinheiro para montar uma fábrica, muito dinheiro, inclusive, mas aí manda ele montar, velho. Eu vou dizer, que às vezes chega alguém, eu tenho um cara ali que quer montar uma. Porra, deixa ele montar, pô, o mercado tá aí para todo mundo, velho. Sim. Entendeu? Eu não tenho esse negócio, eu gosto de concorrente. Eu sou o contrário, é verdade. Eu trabalhei numa empresa que na Nestlé, que eu aprendi isso aí. Aí ela tinha uma papinha infantil. Era só a Nestlé que tinha no Brasil essa papinha. Te lembra da papinha? Sim. Aí, cara, lançaram 2 concorrentes de fora. Aí o diretor, eu me lembro, chegou e falou, Fred, vai aumentar a nossa venda. Ela, por quê? Aí eu perguntei, mas por que vai aumentar a venda, já que vai entrar concorrente? Ele falou, porque vai ter foco lá. Vai ter mais gente investindo naquela categoria, vai ter mais gente tentando vender, ou seja, vão olhar mais pra gente. E não deu outra. Que era uma categoria nova, né? Entendi. Interessante. Tudo que foca expande, né? Isso aí. E Fredão, mas assim, vamos falar um pouco de futuro, que eu acho que é importante a gente continuar esse bate-papo nesse sentido. Mas falando um pouco de ti, me fala o seguinte, o que mudou em ti que hoje já está reverberando na empresa? Né? O que tu pretende mudar ou já mudou? Falando um pouquinho mais, até um pouquinho mais pessoal. Cara, o que eu vejo para o futuro em relação ao Fred, né, é cada vez mais me desenvolver como pessoa, fazer conexões novas. Né? Eu acho que tem muita conexão aí que eu tô, por exemplo, como é que eu posso te falar? Eu poderia estar muito mais à frente. Né? Eu acho que realmente precisa de um tempo para mim lidar mais com as pessoas que têm mais sucesso que eu a nível Brasil e sempre me convidam, inclusive. Eu até tive um exemplo de desse, veio um cara que é uma indústria muito forte no Brasil, no Sudeste, chamado Zael, né? Ela é muito forte. Gigante. O cara pegou o jato dele de São Paulo, veio aqui, no estado do Pará, desceu lá, pegou o jato dele, veio aqui só para me conhecer. Caramba. E aí eu fiquei pensando, porra, será que eu faria isso? E às vezes a gente pensa pequeno. Sim. Né? Por que ele veio fazer isso aqui? Me oferecer uma parceria, entender o porquê desse sucesso, com certeza. Falou, pô, esse cara entrou aqui no meu mercado, entrou aqui, fez isso, fez aquilo. Então ele veio entender, né? Será que eu faria isso? Aí tu começa a se questionar. Será que eu pegava um jato e ia conhecer um cara para saber qual é o segredo dele ou não? Né? De repente ele não me fala, Sim. De repente eu vim perdi. Mas para esses caras aí não é perca de tempo. Né? Eles vieram ver, vieram conhecer, veio tentar fazer negócio comigo, até hoje me manda mensagem para fazer negócio, né? Essas grandes indústrias. E às vezes a gente se pega pensando até pequeno. E aí tu vai falar, pô, e muitos amigos meus, inclusive, falam isso para mim. Pô, Fred, poderia estar muito mais longe ali, porque por causa disso, daquilo e tal. E eu falo, não, cara, deixa eu aqui, vou devagar e sempre. Né? Constância, né? Eu vou na minha constância aqui, às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, alguns me chamam de medroso, alguns me chamam de bonzinho. Teve uma vez um contador que chegou comigo, que é conhecidíssimo aí, o contador falou assim, Fred, o que todo mundo fala aí no mercado, que tu é um cara excepcional, mas tu é muito bom. E empresário para vencer não tem que ser bom, não. E já ouvi muito isso, inclusive. É uma das coisas que a pessoa vai... Só que eu não vou mudar meu jeito vai ser esse. Se tiver que dar certo assim, eu vou assim. Né? É claro que dentro da medida do possível a gente tem que ser duro, né, com a situação, não com as pessoas. Muito bacana, Fred. Fredão, agora falando um pouquinho da questão operacional de pessoas, tu escolhe pessoas ou tu desenvolve? Como é que atua hoje essa questão de recursos humanos? Como é que tu tá fazendo lá? Tu tem hoje 200 funcionários? Não. Eu tenho lá diretos hoje, trabalhando lá, quase 60 funcionários. Hoje eu estou falando 200 pessoas, é porque é indireta, né? Indireta. Tem prestador de serviço, tem representantes, que só de representante tem 37. Aí se for somar, de dar 200, 300 famílias aí, eu acho. Entendi. De forma direta e indireta. Mas tu tá formando pessoas ou tu já Cara, tá fazendo aquele trabalho? Não, eu formo.
por exemplo, eu formo muitas pessoas de baixo que entram lá como auxiliar de produção para serem operadores de máquina, Legal. que ganha mais. A gente vai desenvolvendo as pessoas dentro da empresa. Né? Eu tenho o meu braço direito hoje, que é meu irmão que trabalha na questão da indústria lá, mais diretamente, da parte de manutenção, de máquina e tal, que tudo é uma cadeia de coisa, cara, é muita coisa, muita coisa. Porque o negócio é pessoas, né? É pessoas. Pessoas, isso é importante. Ah. E Fredão, agora, tu já nesse toda essa jornada aí, eu até te digo o seguinte, que eu já admirava, mas agora entendendo a fundo, eu admiro muito mais. Mas tu já pensou em desistir em algum momento dessa caminhada? Ou foi isso tudo meio vai andando e chorando, chorando e andando? Como é que foi? Cara, nunca pensei em desistir. Nunca. Já passou pela minha cabeça, claro. Teve questionamento interno. Questionamento interno, que vem da tua família, né? Às vezes, meu irmão, a minha esposa, por exemplo, ela fala, para que ser tão grande? A gente não precisa mais. Calma, não sei o quê. Então, a gente sofre questionamento, né? Meu irmão, uma vez, para que tudo isso? Cara, como é que tu consegue dormir? Como é que isso? Como é que... A gente é questionado sempre, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu, do fundo do meu coração, nunca pensei em desistir. Pelo contrário. Né? Eu sempre falo, cara, quero voar mais alto, eu vou chegar lá, e isso todo dia é um pensamento meu, às vezes eu falo sempre, né, quando eu falo para os representantes, Deus na frente sempre, sempre, nas minhas orações, é aquilo que eu te falo, que eu peço muita coisa assim para Deus, mas é para ajudar o próximo, Sim. eu te garanto, é para ajudar as pessoas, é para desenvolver, é uma questão mais social, eu quero ajudar. Sim. A gente está aqui nessa terra, eu costumo dizer, para ajudar as pessoas. Contribuir, né? Contribuir com as pessoas, principalmente, com os sonhos, realização de sonho, mudança de vida para as pessoas lá que querem mudar de vida, entendeu? A gente está aqui para isso, cara. Se for pensando só na gente, para quê? Aí realmente, eu questiono, para que isso, cara? Para que eu estou fazendo isso? Né? Fredão, uma vez eu escutei, isso representa muito o que tu falaste agora, a diferença do sucesso, aliás, a diferença do sucesso para a loucura é o resultado. Então, todo mundo no início vai dizer que não faz isso, não é agora, você está ficando louco. Eu mesmo escutei recentemente, quando eu fiz a minha transição de CLT para empreender. Cara, no final do dia é o resultado que importa. Entendeu? Hoje tem gente aplaudindo, mas lá atrás você está louco. Abrir uma indústria. E tu ouve isso de pessoas próximas, tá? E eu já ouvi muito, velho. Quando eu fiz a marca Fredão, eu vou te dizer uma história. Um amigo meu chegou, falou, isso aqui é uma merda, bicho. Isso aqui é um lixo que tu tá fazendo. Eu ouvi isso. Né? Eu ouvi. Forte, hein? Forte. E já ouvi várias coisas. A gente ouve várias coisas, cara. Várias coisas aí nessa caminhada. Eu costumo dizer que o cara, na vida, tem que aprender a engolir sapo. Eu engoli muito já. Eu posso te dizer muitas histórias aqui. Tem, milhares de histórias. Mas essa eu me lembro justamente. Quando eu estava começando com a Fredão, um amigo muito próximo, íntimo mesmo, falou isso para mim. Falou, isso aqui é uma merda. Isso aqui é lixo que tu tá fazendo. Isso aqui é uma merda. De onde tu tá tirando isso? E eu ouvi isso. Né? E mesmo assim não liguei. Acreditou. Brincaram no começo. Com leite de coco Fredão. Teve amigo meu que chegou, porra, leite Fredão, que merda é essa? Tu é doido, tu é maluco mesmo. E eu vivi, cara, tem muita história pra te contar aí. Eu já ouvi. E aí, de histórias, que quando tu sai de CLT, como tu falaste aí, e tu vai empreender, esse caminho, esse trajeto, ele não é fácil, irmão. Ele é muito difícil. Né? Quando tu tem um negócio certo ali, para um negócio que tu vai, né, empreender, porra, eu já fiz esse trajeto algumas vezes. E muitas vezes fui criticado. E naquele momento que tu faz essa transição, né, de CLT para um negócio que tu depende de ti, é complicado, irmão. Mas é aquilo que eu te falando, é fé em Deus, é continuar, é não desistir. Constância, né? Constância, velho. E tu falar, meu irmão, isso aqui tem que dar certo. O cara tem que colocar na cabeça aí que eu monto um negócio, meu irmão, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Ah, mas não tá tendo retorno financeiro. Se tu pensar nisso, cara, tu vai desistir todo o projeto. Então, tu tem que começar... A tese tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que falar, meu irmão, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer, esse aqui que é o meu projeto de vida. Aí tu vê lá na tua conta bancária, fudeu, mano. Tá no vermelho aqui, a minha casa tá precisando. E aí? Eu já passei por isso, pô. Diversas vezes. Olhei pra trás, o que eu tô fazendo, irmão? Mas eu vou até o fim.
É a questão de muitos, a maioria, irmão, eu vou te falar, inclusive qualquer profissão, jogador de futebol, o Neymar já falou isso, tinha caras muito melhores que a gente jogava futebol, mas desistiram no caminho. Porque teve dificuldade, teve obstáculo, teve objeção, os caras desistiram e ele foi. Eu fui o cara que não desisti. Hoje eu fui o cara que não desisti. O cara que tu vê chegando lá é porque o cara não desistiu, velho. Porque ele teve problemas financeiros, familiares, pessoas próximas, e tudo isso tu engoliu o sapo, tu não tinha dinheiro para teu cheque lá, especial no vermelho, tu tendo que fazer, sabe, para pagar tuas contas ali essenciais, e tu olhar assim, meu Deus, que vai ser, o que eu tô fazendo? Então, vai acontecer isso. Aconteceu comigo várias vezes, mas eu não desisti. Eu não desisti, e eu acho que quando a gente põe o projeto do fundo do coração e fala, meu irmão, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, a coisa anda. Tu não tem que duvidar em nenhum momento, apesar de ter dificuldade, ter objeção, não tô ganhando, cara, o que eu tô fazendo? Tu acreditou lá no empreendimento, tu vai até o fim, cara. A diferença do sucesso para o insucesso é tu desistir no meio. Sim. Pronto. Tu desistiu, acabou o teu negócio. Se entrar isso na tua cabeça, acabou, meu. Aí tu vai procurar fazer outra coisa. Aí isso já vira rotina. Então tu sai do negócio aqui, monta outro negócio, porque tu vai desistir. Porque vai aparecer dificuldade. Vai aparecer oportunidade e dificuldade. Só que como geralmente, as pessoas que empreendem são pai de famílias, o cara olha para casa dele e fala assim, velho, o que eu tô fazendo? Pô, meu filho tem que pagar o colégio, tem que não sei o quê, sabe? E aí é a hora eu falo assim, é a hora do cara que vai vencer, é a hora do cara que não vai vencer. Você aguenta essa pressão, né? Aguenta a pressão de tudo quanto é lá. O cara que é de sucesso, ele teve muita pressão e tem, até hoje eu tenho. Porque só mudam os números, né? Muda os números. Na verdade, até aumenta, né, cara? Depende do teu olhar, né? Porque a pressão da tua família, da tua casa, do teu dia a dia ali é uma pressão grande, irmão, porque tu tem uma responsabilidade. E a pressão depois já é outro tipo de pressão, é maior financeiramente e tal, mas é uma pressão que tu consegue ir contornando ali melhor, né? Fredão, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que está sendo fantástico, eu vou te fazer uma última pergunta aqui e a gente vai concluir. Mas, assim, como é que tu vê o Fredão daqui a 5 anos? Como é que tu espera que ele esteja? Tem uma visão já clara disso? Eu tenho uma visão clara, bicho. Eu espero. E aí, o que eu pretendo é que daqui a 5 anos eu esteja 3 a 4 vezes maior do que eu estou hoje, em questão de faturamento, né, em questão de marca muito mais consolidada. Eu tenho certeza que a Fredão vai ser uma das maiores indústrias do Brasil, tá? Eu não sei em que momento a gente vai chegar, né? Porque até proposta de compra eu já tive para comprar a Fredão e eu não vou vender. Essa é a minha ideia de ter um negócio para vender ainda, não digo futuramente, mas no momento eu quero consolidar cada vez mais a marca Fredão na cabeça do consumidor a nível Brasil, né? E a gente cria novos produtos como o leite condensado de coco que não tem concorrente, imagina, no Brasil todo, o cara só tem essa opção. E não tem para onde ir. Sim. É dinheiro novo, é negócio novo, é produto novo e novo de fato, porque eu não tenho concorrente. Então isso vai consolidar a marca Fredão nos lares desse país. E aí, daqui a 5 anos, eu quero realmente ser lembrado como uma Nestlé da vida, como uma Parmalat, como umas indústrias que hoje têm o nome, pô, Fredão. Isso aí, daqui a 5 anos, a nível Brasil, eu pretendo já estar nesse nível, né, de indústria realmente na cabeça do consumidor, né, em todo o Brasil, e faturando cada vez mais. Eu acho que daqui a 5 anos eu quero estar 10 vezes maior do que eu estou hoje, porque o meu crescimento, de quando eu comecei, só para te ter mais um número, de 2024, o que eu faturei em 2024, o que eu faturei, eu dobrei o faturamento em 2025 para 2024. E eu venho numa crescente nesse 100%, 80%. Não sei como é esse ano, porque o mercado está um pouco diferente, né? A gente tem algumas dificuldades aí em nível Brasil, né? Em alguns grupos econômicos, a gente tem um negócio aí, mas eu sou um cara, eu sou positivo pra caramba. Eu nunca. Em janeiro começou difícil, mas eu já cresci em relação ao passado. Legal. Né? Mas a gente não tá fácil. Se o cara falar assim pra ti, é tudo flores, mentira, tá difícil, mas a gente tem que estar lutando.
dia a dia, com aquele objetivo, qualquer dia a dia, né? Porque às vezes a gente sai de casa, não é a mesma coisa. A gente sai de casa ali, pô, tu vai pensando, caramba, pô, o que será que eu faço? Aí tu vai ali, aí tu ora, tem que pedir a Deus, né, para te dar sabedoria, né, para te conduzir às situações. E graças a Deus a gente tá numa crescente nesse aspecto aí, né? A gente cresce do ano para outro, cresceu 2005, 2024, 100%. Legal. E eu quero crescer esse ano 100%. Eu quero crescer de novo. E aí daqui a 5 anos, eu quero estar 10 vezes maior, com o nome Fredão na cabeça de todo mundo. Consolidado, né? Consolidado, cara. Bacana, Fredão. Ficou muito claro pra gente que hoje construir algo sólido exigem 3 coisas, né? Disciplina, coragem, liderança, tudo que define essa questão empresarial. E o crescimento, ele com certeza não é sorte. O Fredão, ele trouxe aqui hoje muita informação relevante, informações aplicáveis. Fredão, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu até fico lisonjeado de você ter aceitado o nosso convite, sabendo do tamanho da tua operação hoje. E espero tão logo estar nessa plateia sempre aplaudindo o teu sucesso, porque não é só o sucesso do Fredão. Quem é paraense de verdade torce por indústrias como a dele, que trazem emprego, que trazem riqueza para o nosso estado, trazem reconhecimento. Eu fico muito feliz de te receber aqui. Espero que voltemos em outras mesas maiores, com mais pessoas, para a gente reverberar e conversar muito mais sobre essa questão do empreendedorismo. Muito obrigado, viu, Fredão? Satisfação imensa. Eu que te agradeço. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer e sempre uma honra poder contribuir, né, com as pessoas e poder falar sobre o Fredão, porque eu sou apaixonado por essa marca Fredão, cara. E assim, cara, eu sempre estou aí à disposição, né, sempre estou aí para contribuir, tanto na questão, eu sempre falo para as pessoas que eu quero ajudar. Legal. Eu quero ajudar e eu estou aí para ajudar. Qualquer pessoa, claro que hoje eu não tenho tanto tempo, mais como eu tinha antes, mas eu sempre arrumo uma maneira de poder contribuir, de poder ajudar. E eu que te agradeço, porque é uma honra, é um prazer enorme falar do Fredão Alimentos. Bacana, Fredão.